Tudo bem? Mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar o estudo Quando virá nosso Senhor Jesus. Esse é o tema de hoje. Quando virá o nosso Senhor Jesus? É interessante saber quando que Jesus virá. Será que a Bíblia tem uma data? Será que Deus revelou quando Jesus vai voltar? Será que nós sabemos os sinais? Então nesse estudo vamos aprender sobre a volta do nosso Senhor Jesus. Antes de abrir a palavra do Senhor, vamos fechar nossos olhos para uma oração? Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Deus, porque é até que tem nos ajudado. Obrigado pela Tua palavra. Ilumina a nossa mente para que possamos compreender e colocar em prática nas nossas vidas, Deus. Ó Deus, abençoe essa pessoa que está estudando conosco, essa pessoa que está assistindo o vídeo, que ela possa ser iluminada pelo seu Santo Espírito, para que possa compreender totalmente a Tua palavra, Deus. Que esse estudo possa ser fixado na mente dessa pessoa. Ilumina a nossa mente, dá-nos o Teu Santo Espírito, perdoa o nosso pecado em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Muito bem, meus queridos. Então vamos lá estudar mais uma jornada do estudo da palavra de Deus. Mateus 24, 3. O que perguntaram os apóstolos? Está escrito assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular, lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinais haverá da tua vinda e a consumação do século? Então os discípulos perguntaram ali, em particular para Jesus, quando? Quando o Senhor vai voltar? Quando é que o Senhor vai voltar? Quando é que vai estabelecer o reino aqui na terra? Quando, Senhor Jesus? Quais são os sinais? E nós também estamos perguntando também, quando? Quando o Senhor Jesus vai voltar? E quais os sinais? Então nesse estudo nós vamos compreender a resposta da palavra do Senhor, a resposta de Jesus sobre essa pergunta, quando? Então vamos lá? Vamos abrir nossas Bíblias agora em Mateus 24, 15. Uns versos para frente, diz assim, ó: quando, pois, vides a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Vamos Lucas 21. Lucas 21 também. Lucas 21, capítulo 20 a 24. Quando, porém, vides Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro das cidades, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque esses dias são de vingança para cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentam naquele dia, porque haverá grande aflição na terra, e ira contra esse povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos por todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Olha que texto interessante. Em resposta aos discípulos, quando o Senhor virá, quais são os sinais? Jesus falou, ó: quando vires a abominação, como disse Daniel, que abominação é essa? A destruição de Jerusalém. No ano 70, Jerusalém foi destruída. No ano 70 da nossa era. Então, Jesus até falou assim, ó: quando, porém, vides Jerusalém sitiada de exército, sabeis que está próxima a sua devastação. Então, ele fala, quem estiver na Judéia, não volte. Quem estiver no campo, não volte. Porque esses dias são de vingança para cumprir tudo que está escrito. Ai das que estiverem grávidas, que amamentam naquele dia, porque haverá grande aflição na terra e ira contra o seu povo. Então ali Jerusalém foi destruída. Por que Jerusalém foi destruída? Então acabaram a misericórdia para o povo judeu como nação. Agora, um judeu, se ele quiser ser salvo, ele tem que aceitar a Cristo como seu Salvador e Senhor. Então, como nação, foi rejeitada Jerusalém ali no ano 34, na morte de Estevão. E no ano 70 foi dado juízo, né? No ano 70 foi dado juízo a Jerusalém. Foi destruído o templo, foi destruído toda Jerusalém. Então aconteceu o juízo de Deus ali para o povo de Jerusalém. E Jesus falou que era um dos sinais da sua volta. E ali começou os sinais, né? Vamos avançar no nosso estudo.
qual o acontecimento mencionado em seguida dessa destruição de Jerusalém ali no ano 70. Então nós caminhando aí nessa era nossa, né? No ano 70 começou ali os sinais, Jerusalém foi destruída. E depois, o que aconteceu? Vamos ler Mateus 24, vamos lá, voltar em Mateus 24, verso 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então Jesus falou aqui que haverá uma grande tribulação, como nunca houve, uma tribulação terrível. Vamos ler outro texto aqui, Mateus 10, versos 16 a 22. E diz assim: Eis que vos envio como ovelha para o meio dos lobos. Sede, portanto, prudente como a serpente e simples como a pomba. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão na sua sinagoga. Por minha causa serei levado à presença de governadores e de reis, para servir de testemunho, e eles e aos gentios. E quando vos entregares, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós, um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. E serei odiado de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então Jesus começa a discorrer aqui para nós nesses textos da perseguição que acontecia ali depois do ano 70, né, na Idade Média, que a pai ia entregar o filho, os servos de Deus ia perante reis, né? A gente sabe pela história que aconteceu na Idade Média, né? A Inquisição, toda aquela perseguição aos servos de Deus, o Coliseu Romano, ali depois do ano 70, terrível. Que coisa, né? Que coisa terrível. Então esse é um dos sinais, né? E Jesus falou assim: não cuideis do que vocês vão falar, o Espírito Santo vai falar através de você. Então, meu querido, você que está estudando a Bíblia, não fique assim decorando o que vai falar, mostre o seu testemunho de conversão, deixa que as pessoas vejam sua transformação. Estude a palavra de Deus, ore ao Senhor, diariamente entre em comunhão com o Senhor. A sua transformação vai ser natural. É natural quando a pessoa teve um novo nascimento, ela crescer espiritualmente, é natural. Então não fique assim pensando que você vai falar, deixe o Espírito Santo te usar, amém? Então outra pergunta que a gente faz é: o que ocorreria depois daquela perseguição ali na Idade Média? Ali depois de 1773, o que ocorreria depois? Mateus 24, 29, vamos ver? Mateus 24, 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, lembra que o texto falou sobre tribulação? Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão no firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Olha que interessante. Então o que ocorreria? O escurecimento do sol foi ali 19/5/1780. O escurecimento da lua também foi no mesmo dia, só que foi à noite, né? E a queda das estrelas foi 13/11/1833. Então isso aconteceu tudo depois daquela tribulação ali da Idade Média, né? Aquelas perseguições. E aconteceu exatamente o que Jesus falou. Depois da tribulação, né? Depois de 1700 ali, ocorreu esse escurecimento do sol, o escurecimento da lua e as estrelas caindo. Olha que interessante. Se você procurar aí na internet, você vai ver que isso ocorreu mesmo. Isso ocorreu, né? Principalmente ele foi visto muito ali nos Estados Unidos da América. E aí, como é chamado o período que se segue depois aí do escurecimento do sol, da lua e a queda das estrelas? Como que chama o período que segue? Vamos ver? 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, depois ali da queda das estrelas, depois do escurecimento do sol e da lua, irão vir tempos difíceis. Olha que coisa!
tempos difíceis, tempos tenebrosos. Será que você está hoje vendo tempos difíceis? Você está vivendo tempos difíceis no mundo? Tempos difíceis na vida? É o que nós estamos vendo. Tempos difíceis. Estamos perto da pedra bater nos pés da estátua de Nabucodonosor, aquele estudo que a gente estudou anteriormente. Que coisa! Então vamos se colocar nas mãos do Senhor Jesus. Vamos aprontar nossa casa. Vamos se colocar na mão de Deus para que nossa vida seja preparada para a breve volta do Senhor Jesus. Porque aqueles que estiverem preparados vai subir com o Senhor Jesus. Amém? E vamos lá ver então que haverá nos últimos dias. Se é nos últimos dias, segundo Timóteo 3, verso 2. O verso 2 até o 5, tá? Diz assim: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos do prazer do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também deles. Então, nos últimos dias, ia ter pessoas com esse defeito de caráter, caluniadores, blasfemos, impiedosos, pessoas que, olha, está escrito aqui, ó, traidores, atrevidos, amigos dos prazeres do que amigo de Deus, mais amigo dos prazeres. As pessoas amam mais as coisas do mundo, né, nesses últimos dias. E no verso 5 terminou assim: tendo forma de piedade, negando entretanto o poder, foge também deles. Então, aquelas pessoas que dizem ser cristã, elas parecem com pessoas cristãs, mas elas negam a piedade, elas não vivem a fé. Então a palavra de Deus fala aqui para nós, que nos últimos dias, e são os nossos, né? Nossos dias, haverá pessoas que dizem ser de igreja, mas não vivem a fé. São ladrões, são blasfemos, são caluniadores, são roubadores, pessoas que estão na igreja, dizem, vão para a igreja, dizem ser cristão, mas parece que tem uma forma de piedade, parece cristão, mas não é. Você já viu aquele desodorante lá, Denorex? Parece, mas não é. Então é aquele tipo de cristão que parece ser, mas não é. Misericórdia, que coisa terrível, né? Nesses últimos dias a palavra de Deus falou. Vamos ver Tiago 5,3. Está lá no Novo Testamento, tá? Tiago 5,3. Está escrito assim: e o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulastes nos últimos dias. Então aqui a exortação da palavra de Deus, que nos últimos dias as pessoas iam gostar de acumular riqueza. Elas iam pisar em cima do outro, iam passar por cima do outro, dar rasteira no outro, não importa se o outro está passando necessidade, eles iam acumular riqueza, tesouros. Para quê? Para enferrujar nos últimos dias, para a destruição dessas pessoas. Porque muitas pessoas são ricos. A gente vê muitos políticos, né, que já têm uma vida boa, mas eles querem roubar, eles querem ter mais, eles querem deixar o pobre mais pobre ainda, para poder se enriquecer. Misericórdia. Esses homens estão acumulando ferrugem, porque tudo vai enferrujar. Dessa terra nós só levamos uma coisa: o caráter. Só o nosso caráter vai ser importante na volta do Senhor Jesus. Aqueles que tiverem um caráter transformado vai ser levado com o Senhor Jesus num piscar de olhos, vão ser transformado nosso corpo corruptível em corpo incorruptível. Louvado seja Deus. Então não adianta acumular riqueza, não adianta entesourar tesouros. Ninguém vai levar um centavo aqui dessa terra. Tudo vai ser queimado, destruído. Vamos lá em 2 Pedro 3. 2 Pedro 3, verso 3 e o 4. Diz assim: tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias,
virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dominaram todas as coisas, permanecem como desde o princípio da criação. Então, nos últimos dias, nesses dias, escarnecedores, zombando, onde está a promessa da volta de Jesus? Há tanto tempo que falo, meus pais já falavam, muitos já falavam que Jesus vai voltar e não voltou ainda. Nos últimos dias, que é nesse tempo que nós estamos, escarnecedores. Será que você já ouviu isso? Para que acreditar nisso, na volta de Jesus? Há muito tempo que os crentes falam isso aí, nunca voltou, isso nunca vai acontecer. Mas lembre-se, aquele estudo que a gente teve, Daniel capítulo 2, da estátua de Nabucodonosor. Todas aquelas nações passaram. Nós estamos nos pés da estátua. Então tudo se cumpriu. O que falta é a pedra vir e bater no pé e destruir tudo. Só falta um detalhe. E esse detalhe é como fosse a cereja do bolo. É a volta do Senhor Jesus. Todos estão esperando a volta do Senhor Jesus. Muitos dormem no pó da terra, com a bendita promessa da volta do Senhor Jesus para ressuscitar e serem transformados e subir com o Senhor Jesus. Você também crê nessa promessa? Que um dia você vai ver seus queridos lá na glória? Um dia você vai também ser levado na volta do Senhor Jesus? Você crê nessa promessa? Então aceite a Cristo como Salvador e Senhor das suas vidas. Vamos continuar aqui. Mateus 24, 5 a 8. Está escrito assim, Mateus 24, 5 a 8. Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E certamente ouvirão falar de guerra. E certamente ouvires falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, rei contra reino. E haverá fome e terremoto em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Olha que interessante. Então, Jesus profetizou que haverá fome, peste, epidemias nos últimos dias. E o que a gente está vendo? Haverá rumores de guerra. Muitos aí, a China vai entrar em guerra com os Estados Unidos. Estados Unidos com a China. A Rússia. Rumores de guerra. Então, nós estamos ali bem na unha da estátua de Nabucodonosor. Olha que coisa interessante. Então fiquemos alerta, fiquemos em comunhão com Deus, porque o Senhor Jesus breve virá. Haverá fome, muitas pessoas passando fome hoje, né? Aqui no Brasil, no Nordeste, no continente africano, muitas pessoas. Então Jesus breve virá. Louvado seja Deus, para acabar com todas essas coisas, todas essas pandemias, todas essas doenças, toda essa destruição que a humanidade fica promovendo, né? Misericórdia. Agora nós vamos ver qual é o último sinal da volta de Jesus. O último sinal, bem interessante, Mateus 24, verso 14. Diz assim: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, o último sinal é o evangelho ser pregado em todo o mundo. Meus queridos, isto está se cumprindo. Você está me assistindo, não sei que lugar do Brasil, que lugar do planeta. Então, através da internet, o evangelho pode ir rápido a todas as pessoas. É claro que não vamos depender da tecnologia, né? O Espírito Santo vai iluminar todas as mentes com um alto clamor. Quando cair o Espírito Santo em grande medida, que está profetizado para os últimos dias, todo mundo vai saber sobre a palavra de Deus rapidamente. Vai saber sobre a verdade. Olha que interessante. Então, mas a tecnologia hoje é muito rápida, né? Você está me assistindo aí em algum lugar do Brasil e do mundo. Olha que interessante. Então o evangelho está sendo pregado. Então vamos aceitar a verdade. Vamos colocar nossa vida em dia. Vamos preparar nossas lâmpadas. Como a parábola das virgens que Jesus contou, 5 eram prudentes, 5 eram loucas. As prudentes se preparavam. Cada dia tinha a sua lâmpada, que era a palavra de Deus, tinha azeite, que era o Espírito Santo, e tinha em reserva ainda. Essas eram os prudentes. Quando o Senhor Jesus veio,
quando aconteceu todas as coisas nos últimos dias, elas estavam preparadas e elas entraram na bodas com o Senhor Jesus. Olha que bênção. Um texto para nós terminar aqui, um apelo para mim e para você, Amós 4,12. Amós 4,12 diz assim: portanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Então tira a palavra Israel e coloca o seu nome. Prepara-te, o seu nome, para encontrar com o seu Deus. Então a exortação do Senhor hoje é que você possa se preparar para ter um encontro pessoal com o seu Deus, o seu Criador, e você encontrar com todos os seus familiares que descansaram na fé em Cristo. Todas as pessoas que aceitaram Jesus como Salvador e Senhor vão ressuscitar naqueles últimos dias. E não importa a placa de igreja, viu? Porque tem alguns que acham, não, da minha igreja vai ser salvo. Não, da minha que vai ser salvo, não. Jesus não vai olhar para a placa da igreja. Jesus vai julgar o íntimo do coração. Jesus vai julgar as intenções da mente de cada um. Se aqueles que disseram que Jesus era seu Salvador mesmo e andaram conforme a luz que teve, essas pessoas dormiram no Senhor. E aqueles que estiverem vivos, como a gente viu em estudos anteriores, vão receber o toque final da imortalidade, aqueles que estiverem vivos. Então não quer você hoje se preparar para a volta do Senhor Jesus? O apelo para nós, que você possa falar sim ou não, a decisão é sua. É meu desejo me preparar para a volta de Jesus. Hoje mesmo quero entregar minha vida a Ele. Qual é a sua resposta? Oxalá que seja um sim. Eu oro a Deus que seja um sim, que você esteja se preparando para a breve volta do nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que os anjos do Senhor acampem ao redor da sua casa, acampem ao redor da sua vida e te livra de todo mal. Que o Espírito Santo te conduza a toda a verdade. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que você seja liberto dos seus pecados, dos vícios, das tendências herdadas e cultivadas para o mal. Que Deus te abençoe. E eu quero hoje orar pela sua decisão. Eu tenho certeza que você falou sim para Jesus. Você quer se preparar. Você quer preparar a sua família para a volta do nosso Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, estou aqui, Deus, pregando a Tua palavra. Nossos queridos estão ouvindo. O Espírito Santo transforma o nosso coração. Possamos se preparar para a volta do nosso Senhor Jesus. Ó Deus, se alguém que está nos assistindo aqui ainda não se preparou, que o Senhor possa tocar com o Espírito Santo. Que o Senhor possa entrar nesse lar, fazer uma transformação, que aconteça um reavivamento e uma reforma. Ó Deus, toque, Deus, incomode essa pessoa, insista com ela, Senhor, transforma o nosso coração, para que possamos estar preparados para a sua volta, Deus. Perdoa nossos pecados, não que haja mérito em nós, sem Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Eu espero você no próximo estudo, na semana que vem. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia, uma ótima semana, na doce companhia do Senhor Jesus.